colocar para gravar aqui e compartilhar a tela. Cadê? Acho. Espera aí que tô lá atrás. Então, galera, semana passada aí começamos a falar das fontes de energia, né? Começando por aquelas esgotáveis ou não renováveis, que são principalmente os combustíveis fósseis. Falamos do carvão mineral, onde tem, quais problemas, e começamos falando do petróleo, né? O processo de formação, que o petróleo é formado ou é formado em ambientes marinhos, então onde tem petróleo, ou foi mar um dia, ou é mar atualmente, né? Como a gente observa, né, nesse processo de formação. E no Oriente Médio, por exemplo, galera, que é a região do mundo que tem maiores quantidades de petróleo, né? A gente observa que não é bem no oceano hoje, né? É em torno, especialmente aqui do Golfo Pérsico, mas boa parte é continental. No Irã, no Iraque, na Arábia Saudita, no Kuwait. O que aconteceu? Muitos milhões de anos atrás, essa região toda era um grande oceano que o mar foi literalmente secando e recuando aos poucos. E aí foi deixando uma grande área desértica, né, basicamente só areia, né, relativamente plana, com grande quantidade de petróleo e um petróleo bem próximo da superfície também. Então aí é muito fácil até de extrair o petróleo, é cavar na areia, entre aspas, vamos dizer assim, e você já chega no petróleo. O problema são as tretas todas da região, que tem a ver com petróleo também, como a gente já viu, inclusive, né? Então, só aproveitando um pouquinho a deixa, né? Vocês devem ter visto um pouquinho sobre o conflito entre o Azerbaijão e a Armênia recentemente, né? Sobre alguns territórios entre os dois aqui, que são dois países que a gente quase nunca ouve falar. Mas em 2020 acontece de tudo, né? Então, o Azerbaijão, por exemplo, ele tem mais dinheiro. Por quê? Porque tem petróleo. A Armênia, não. Então, o petróleo ele é fundamental, né, gente? Ele é a commodity mundial, a base estratégica, a base econômica e energética mundial. Então, quem controla o petróleo, controla o mundo. A gente já teve um grupo chamado de Sete Irmãs, que eram sete empresas dos Estados Unidos e do Reino Unido que controlavam a produção, mas isso mudou para um cartel. O que era o cartel? O que é um cartel? Cartel é quando um grupo de empresas ou países se reúne para combinar um preço de um produto, como dos postos de gasolina, por exemplo. Os donos da maioria dos postos de gasolina de uma cidade se reúnem e falam, ó, gasolina vai custar em torno de tanto, beleza? Beleza. Pode ser um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato, mas não vai mudar esse preço. Isso é um cartel. E tem um cartel de países que controla o petróleo, que é a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que até hoje tem uma relevância muito grande, porque a grande maioria deles são países árabes, países do Oriente Médio, que controlam aí os preços do petróleo. O petróleo, galera, ele é tão importante que ele tem os chamados choques dele, né? Ou seja, momentos em que o seu preço se eleva muito ou mesmo cai muito, que geram crises econômicas. Como assim? Vamos observar esse gráfico, por exemplo, então. Isso se relaciona muito com o que a gente falou do Oriente Médio. Ó, em 73 foi aquela guerra do Yom Kippur, quando Israel venceu mais uma vez os países árabes, e eles falaram, ah é? É assim então? O Ocidente vai apoiar Israel? Então nós vamos aumentar o preço do petróleo aí e vamos ferrar com todo mundo. E de fato ferrou. Teve consequências mundiais aí, uma crise histórica do capitalismo nos anos 70. Aí no final dos anos 70, ó, segundo choque do petróleo, entre outros aí. O que a gente consegue observar, galera, é que nos anos recentes, ao contrário do que se imagina, o preço dele está caindo bastante. E eu já explico o porquê disso. Bruno, isso é bom ou ruim? Depende. Para quem depende muito do petróleo para vender, como é o caso da Venezuela, por exemplo, é péssimo. Um dos motivos da crise econômica, um deles, tá, gente, da Venezuela foi a queda do preço do petróleo. A Venezuela depende fortemente da exportação de petróleo. Com o preço caindo, ela se ferrou, entre outros fatores, claro. Ou a Rússia, por exemplo, se prejudicou muito também. Agora, para quem compra muito petróleo, é positivo. E para o meio ambiente, o petróleo está barato. É bom ou ruim? É péssimo, porque petróleo barato, a galera vai continuar utilizando cada vez mais, produzindo cada vez mais e prejudicando o meio ambiente, né? Eu já explico, tá, gente, o porquê que o petróleo aí ele teve essa queda. O mais importante é observar o quê? As variações no preço dessa commodity, um acontecimento local. Guerra no Kuwait, por exemplo. Ninguém nunca nem ouviu falar do Kuwait, beleza? Guerra lá.
vai ter aí consequências globais, inclusive, claro, para o Brasil, como a gente já vai ver. Beleza, gente? Por enquanto, suave. Qualquer coisa, vocês vão mandando no chat aí, vão falando no microfone também. E a gente observa uma semelhança entre eu e o petróleo, né? Tenta se recuperar, mas segue em queda, entendeu? E uma outra reflexão aí também, né? Se o petróleo é feito de dinossauros, médio, né? Mas e o plástico é feito de petróleo, então os dinossauros de plástico são dinossauros reais. Mais ou menos, né? Mais ou menos, mais ou menos. Entenderam? Piadinha? E aí dá uma olhada então, gente. Ó, os membros da OPEP, que são esses países... não, é um clássico, tipo, essas reflexões ainda, tipo aquelas reflexões do dinossaurinho, tá ligado? Que tipo, será que na China os produtos made in China são escritos made aqui, umas coisas assim, né? Mas enfim, os países da OPEP, galera, são esses vermelhinhos, por exemplo, né? Eles estão entre os maiores produtores, as maiores reservas de petróleo e especialmente do Oriente Médio, principalmente, né? Ou anti-Ocidente também, como a Indonésia, como alguns africanos, e a Venezuela também faz parte da OPEP, tudo bem? Então, eles ainda têm a maior porção, a maior parcela do petróleo mundial. E o Brasil nessa história toda? Gente, tem uma linha do tempo, tá? Se fosse na época presencial, eu faria aquelas linhas do tempo minha maravilhosas, uma 12 que espreme tudo, aquela reta que não é reta, que é torta. Mas enfim, acho que talvez seja até uma vantagem a gente não estar nela, né? A gente vê que tem uma série de acontecimentos aí. Eu não vou explicar especificamente todos, tá? Depois eu mando os slides para vocês. Quem quiser dar uma olhada melhor, fica à vontade aí, me procura depois. Mas o que a gente observa, galera, o Brasil foi de uma expansão do petróleo e de uma estatal que produzia ele, que é a Petrobras, numa época mais nacionalista do Brasil, né? Com Getúlio Vargas. Por que o Getúlio Vargas e o Brasil encaravam que tinha que ser uma estatal para dominar o petróleo? Porque, eita, apareceu aqui que minha conexão está instável. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Caiu para vocês aí? Voltou, será? Tá me ouvindo bem? Tô meio doidão ainda com voz de robô? Meio DJ ou tá suave? Teste, teste, som. Um, dois. Aqueles que fingem que é músico, tá ligado? Nunca fiz isso no microfone na vida. Faço aqui no Zoom. Demorou. A internet aqui também eu instável esses dias, galera. Acho que são as chuvas. Se bem que não tá chovendo agora, né? Mas... E também uma internet não deveria cair por causa de uma chuvinha. Mas, enfim, né? De toda maneira. Por que o petróleo, então, gente, ele era visto como importante de ser mantido por uma estatal? Porque ele era visto como um bem de soberania nacional. Então, o petróleo, galera, independente dos pontos negativos que ele tenha, quem controla ele, controla o poder. Por isso, durante muito tempo, o Brasil encarou que ele deveria ser uma riqueza exclusivamente brasileira. E por isso teria que ter uma empresa estatal brasileira para monopolizar mesmo. E aí a galera pensa, Bruno, mas monopólio não é ruim? Depende muito. Nesse caso, a ideia do monopólio da Petrobras, ou seja, só a Petrobras poderia explorar, extrair e refinar o petróleo no Brasil, distribuir também, né? Era uma ideia de manter essa riqueza para a gente, manter essa soberania nacional sobre um recurso importante, né? Só que o que aconteceu, galera? A partir dos anos 90, a gente vê que a gente tem aqueles ideais neoliberais de redução da, da atuação do Estado e aos poucos a Petrobras começa a reduzir a sua atuação, ela começa a abrir seu capital, se torna uma empresa meio privada, meio pública, meio estatal. E durante o tempo isso até que funcionou bem. Por quê? Porque ela teve alguns momentos interessantes, como a descoberta do pré-sal, por exemplo, né? Aquela enorme camada de petróleo que se formou antes do sal, daí o nome. E durante um certo tempo, mesmo tendo essa mistura de estatal com privado, de nacionalismo com neoliberalismo, funcionou bem. Travando de novo.
Sério? Aí é mal, hein? Deixa eu ver se eu... Pera aí, gente. Vou chorar um pouquinho aqui, pera aí. Tá me ouvindo bem agora? Vamos ver se melhorou. Tentei mudar uma coisinha aqui, né? Então, ainda mais eu que não sei nada de tecnologia, gente. Eu sento, choro e rezo um pouco, tá ligado? Melhorou? Ah, boa, mano. É verdade. E aí vocês ganham a vantagem de não ter que ficar me olhando, né? Mas por enquanto, tá suave? Tá. Qualquer coisa, se travar de novo, aí eu desligo a câmera então. Aí a galera vai ficar assim, nossa, trava, trava, trava. Não, tô brincando. Qualquer coisa travar, eu desligo ela e aí a gente tenta. Eu, aqui em casa tem duas internets, nenhuma das duas funciona bem, mas eu troquei. Vai que a outra tá menos pior, né? Então, durante um certo tempo, galera, esse nacionalismo conviveu com o neoliberalismo. Por quê? Porque o Petrobras ia bem. Pré-sal, o Brasil era supostamente autossuficiente no petróleo, uma série de coisas. Só que a partir do comecinho, finalzinho da década de 2000 e comecinho da década de 2010, o Brasil começou a atravessar por uma crise econômica que se alastrou para a Petrobras também, no qual foram expostos uma série de mandos e desmandos na empresa, vamos dizer assim, né, de como ela sofreu interferências políticas justamente por ser estatal. E aí, a empresa, assim como a política brasileira e a economia brasileira passaram por uma crise que continua até hoje. Aí, nos últimos anos dessa década, muda, muda o conceito, muda a ideia. Agora, o petróleo não é mais algo brasileiro. Agora, a Petrobras ela tem a sua exclusividade reduzida, a sua atuação reduzida, assim como uma série de segmentos delas, como distribuidoras, como empresas de gás, de refinarias, estão sendo vendidas para iniciativas privadas. Galera, sem deixar aqui opiniões, é importante a gente ver que o petróleo ele tem muito daquele debate: nacionalismo contra neoliberalismo, estatizar, manter no Estado, no nacional, ou privatizar, abrir o capital, abrir a economia. Essa é uma discussão sempre muito tradicional e ela é muito visível na Petrobras também. Qual é a discussão aqui? Quem defende que a estatal deve dominar um setor como o petróleo afirma que é um bem nacional que deve ser preservado. Quem defende que tem que privatizar fala que o estatal no Brasil não consegue cuidar dos recursos e que é melhor privatizar. Então você tem dois lados, duas visões opostas aí. Como eu sempre falo, o vestibular não quer saber com qual você concorda. Ele quer saber se você entende ambas. Tudo bem? O importante é observar que hoje em dia a Petrobras, então, está sob uma ótica, assim como o Brasil como um todo, mais privatizadora de maneira geral. E ela vem sofrendo desinvestimentos aí. Tudo bem? Até porque também o preço do petróleo está em baixa, como a gente viu. Isso contribui. Então, o Brasil foi desde uma época de mais nacionalismo, das campanhas do petróleo é nosso, do Vargas e tudo mais, até hoje em dia, momentos como a crise dos a greve dos caminhoneiros de 2 anos atrás, que expuseram o quanto o nosso país ainda tem graves problemas na questão energética, na questão de transportes, que a gente ainda vai falar mais para frente, o quanto, independente se é estatal, se é privado, nós ainda temos muitos desafios a serem solucionados. E aquele esqueminha do pré-sal, então, né? Lembrando que é aquela enorme quantidade de petróleo, descoberta em uma profundidade bem elevada, de 5.000 a 7.000 metros de profundidade, ou seja, muita coisa. Então, é uma extração custosa, é uma extração difícil, porém, é bastante petróleo aí. Sim, exato, né? É uma questão também que a energia, né, enquanto combustível, se relaciona muito com o petróleo, né? E o Brasil, ele por outros motivos, né, especialmente pela política rodoviarista ainda, ele é muito dependente do caminhão, do carro, né, do automóvel de maneira geral, para transporte de mercadorias da população, o que tem uma série de impactos, como ambientais, como energéticos também, né, de depender mais ainda do petróleo, entre outras questões. Isso ele alterou muito pouco nos últimos anos, né?
O Brasil ainda depende muito das rodovias e 2018 foi um tapa na cara da galera. Exatamente, continua na mesma porque, tipo, são políticas a longo prazo, né? Construir uma ferrovia, uma hidrovia, reduzir a matriz de transportes de rodovias, né? Transporte coletivo, bicicleta. Isso vem com muito tempo ainda, né? Então, pouco provável que em uma estação de 2, 3, 4, 5, 10, 15 anos mude muito, infelizmente. Precisaria ter um grande volume de investimentos naipe China, assim, o que não vai acontecer, né, gente? Mesmo que a gente está dentro com dinheiro nessa época também. Falando sobre os outros combustíveis fósseis aí, nós temos o gás natural, que tem um processo bem parecido com o petróleo, só que qual que é a diferença? Ele foi submetido ainda a mais temperatura e mais pressão. Então ele se volatiliza, ou seja, ele se torna um gás. Tudo bem? Então, ele também é matéria orgânica marinha, que foi sedimentada, que foi apertada em milhões de anos, só que ele foi mais comprimido ainda, a ponto daquele líquido se tornar um gás. Onde tem petróleo, tem gás? Não necessariamente, tá? Tem lugares do mundo que tem os dois, tem lugares do mundo que só tem gás, tem lugares do mundo que só tem petróleo. O Brasil, por exemplo, galera, ele era um país que quase não tinha gás natural. Ele importava especialmente da Bolívia, através do gasoduto Brasil-Bolívia, daí o nome Gasbol, que é essa imagenzinha aqui. Então vem da Bolívia, passa pelo Mato Grosso do Sul e chega nos centros consumidores do Brasil. Estima-se que tenha muito gás no pré-sal também, mas ainda essa exploração quase não começou. Seria uma produção para deixar o Brasil autossuficiente no gás, mas ela ainda quase não foi feita também. E como a gente já viu, galera, nas questões de Europa, de Rússia, de Ucrânia, aquela região lá do meio, né, de que por onde passam os gasodutos, né, os meios de transporte do gás aí, né, são possíveis conflitos geopolíticos. Quem depende dessa fonte de energia para aquecimento, para gás de cozinha, para combustível de carro, né, o carro movido a gás, o GLP, né, o gás de efeito de petróleo, pode ser muito afetado por essas questões geopolíticas, inclusive conflitos também, especialmente naquela região europeia, como a gente já viu um pouco, né? Que é esse mapinha, né, que eu já mostrei para vocês, né? Por exemplo, a Rússia é um dos maiores produtores de gás natural do mundo. A Rússia abastece a Europa. Só que passa no meio por uns rivais, médio rivais da Rússia, tipo a Bielorrússia, que está com um governo ditatorial, tipo a Ucrânia, que está em umas várias pequenas guerras, e que ficam nesse meio do caminho entre Europa e Rússia, ambos querendo dominar essas posições. E nós temos também o gás de xisto. O gás de xisto, galera, é um gás metano formado entre rochas sedimentares, também é considerado um combustível fóssil, também não renovável, né, esgotável, e ele é formado por um processo chamado de fracking, ou fraturamento. Faltou um Rzinho aqui, tá, gente? Não é faturamento, é fraturamento hidráulico, né? No qual eles injetam a água misturada com uma série de produtos químicos que formam pequenas explosões no subsolo, liberando o gás para ser extraído e queimado e virar energia elétrica, por exemplo, ou mesmo combustível, né? Qual é o debate sobre o xisto? Quem começou a utilizar muito ele nos últimos anos, galera, foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos que dependia muito de importar petróleo do mundo inteiro. Hoje em dia, os Estados Unidos compram muito menos petróleo do mundo como um todo. E aqui a gente observa, galera, quando você reduz o número de pessoas ou países que querem comprar um produto, o que acontece com o preço dele? O preço cai. E é por isso, principalmente, que o preço do petróleo vem caindo nos últimos anos, porque os Estados Unidos está comprando menos petróleo do mundo inteiro. Então, à medida que os Estados Unidos vai usando mais o xisto, ele compra menos petróleo. E o preço do petróleo vai caindo mundialmente, tendo consequências como afetando a Venezuela, por exemplo. E isso é bom ou ruim? Depende. Para os Estados Unidos é bom. Ele compra menos produtos, gasta menos dinheiro. Mas o xisto é melhor? Aí é algo muito relativo. Quem produz o gás de xisto, claro, vai afirmar que ele gasta menos, que ele polui menos, que ele é melhor para o meio ambiente.
Mas não é bem assim também não, tá, gente? Também é combustível fóssil, também é queimado, também contribui para o aquecimento global e tudo mais. Além disso, o subsolo ele é poluído com esses químicos, com esses poluentes que são liberados junto com a água. E também você tem aí a formação de pequenos abalos sísmicos, ou seja, mini terremotinhos por causa dessas fraturas. Já vem acontecendo nos Estados Unidos. E, galera, o gás de xisto praticamente hoje é só nos Estados Unidos que ele é muito utilizado. Mas o Brasil tem bastante, bem próximo onde ele tem o carvão, na região sul. E estima-se que o Brasil pode utilizar no futuro, assim como outros países. Só que imagina, galera, pensa o Brasil extraindo gás de xisto de maneira incorreta, poluindo muito subsolo, poluindo muita água subterrânea, como o aquífero, por exemplo, né? E vai que dá algum problema de ter um terremoto um pouco maior num país sem estrutura como o nosso, né? Então, é de se argumentar, será que é bom utilizar o xisto mesmo? Será que um país como o Brasil não pode investir em fontes mais alternativas de energia, como a solar, como a eólica? O xisto realmente é menos pior? Tem essa discussão aí. Lembrando que fonte de energia, então, a gente sempre discute as vantagens e desvantagens de cada uma. O xisto não vai ser a solução ambiental e econômica e geopolítica para o século XXI. Ele pode até ser talvez um pouquinho menos pior, mas olhe lá, ainda elogiando muito. Beleza, gente? Tudo bem por enquanto? Suave? Para a gente falar então da última esgotável, que, como muitas, né, tem pontos positivos, negativos, argumentos favoráveis, contrários e vantagens, desvantagens. Como eu gosto muito de fazer aí, a gente coloca numa tabelinha energia nuclear. A energia obtida através da fissão de átomos de elementos radioativos, especialmente do urânio, geralmente, né? Quais são as vantagens da energia nuclear, galera? Ela tem uma série de vantagens aí. Primeiro, ela independe de fatores climáticos. Não precisa chover muito, chover pouco, não precisa fazer sol, não precisa ventar. Independente de como tiver o tempo lá fora, ela vai produzir muito, claro, porque ela produz aí a partir do urânio. Ela, ao contrário de uma termoelétrica, que é bom que fique perto do carvão, por exemplo, de uma hidrelétrica que tem que ficar no rio, obviamente, etc., você pode escolher onde você constrói. A única exigência é que geralmente é bom ficar perto de um rio, um lago ou do mar para esfriar os reatores, mas nem isso é necessariamente obrigatório. Então você pode escolher onde você quer ter a sua energia, a sua usina nuclear. Além disso, galera, por incrível que pareça, ela é considerada uma energia limpa, porque realmente, de fato, ela quase não emite gás de estufa, ou seja, ela contribui muito pouco ou praticamente nada para a intensificação do efeito estufa e o aquecimento global. Por quê? Porque ela não tem nenhuma queima na sua produção. A fumaça que ela emite não é uma fumaça necessariamente de gás de estufa, uma fumaça que contribui para essa questão. Além disso, é uma tecnologia estratégica, ou seja, o país que tem energia nuclear, ele pode, se ele quiser, fazer armas nucleares. A tecnologia é a mesma, da fissão, da separação do átomo, liberando energia. Essa energia pode fazer energia elétrica ou pode fazer bomba. E aí vai de cada país. A maioria dos países, isso inclui o Brasil, se compromete a usar só energia nuclear para gerar energia elétrica. Outros, que nem o Irã, falam, não, a minha é para energia elétrica, mas eu não vou deixar ninguém aqui vir ver minha usina nuclear. E isso gera um debate. Outros, como os Estados Unidos, Coreia do Norte, Índia, Paquistão, França, Reino Unido, usam tanto para energia elétrica quanto para armas nucleares. Mas por que isso é uma vantagem? Por quê? Supondo que a Argentina quiser encher o saco do Brasil, por exemplo, o Brasil pode falar, ô Argentina, primeiro que a gente tem 5 Copas do Mundo, vocês têm 2. Segundo que Pelé é melhor que Maradona. Terceiro, se você vier me encher o saco aí, eu posso construir uma arma nuclear e jogar no 6. É claro, né, galera? Vocês imaginam o naipe da arma nuclear do Brasil. Mas isso quer dizer o quê? Se o Brasil tem energia nuclear, ele pode vir um dia, caso seja necessário, caso a política militar brasileira ache interessante, fazer arma nuclear, como alguns países fazem.
que tem de desvantajoso nela, galera? Primeiro, é uma produção muito cara, um custo muito elevado, é uma tecnologia cara, tem toda uma certificação de segurança e tudo mais. Então, se a energia é cara, isso vai encarecer para o consumidor final, vai encarecer os produtos, então isso não é bom, claro. Segundo, não é porque ela é limpa, quer dizer que o impacto ambiental seja zerado. Então, ela gera uma grande quantidade de resíduos radioativos que não se decompõem, que vão continuar emitindo radiação durante muitos anos, milhares de anos aí, e que tem que ser aí corretamente selados, fechados, para não contaminar a galera. E mais importante de tudo, é o risco, são os riscos de acidentes. Então, né, os casos de Chernobyl e Fukushima, por exemplo, né, no Japão, são poucos casos, né, galera? A gente tem poucos casos de acidentes realmente muito graves com usinas nucleares. Só que eles sempre levantam a opinião popular. A energia nuclear, as bombas atômicas estão sempre no imaginário da população desde a Segunda Guerra Mundial. E aí, claro, histórias como Chernobyl, que virou série, que tem youtuber que visita a Cidade Fantasma, ou mesmo de Fukushima recentemente, são muito fortes na opinião pública. Fazem a energia nuclear sempre vista como uma vilã muito forte. Ela é essa vilã? Não necessariamente. O risco realmente ele existe. Vai dar problema? Muito provavelmente não. Mas caso dê problema, gente, aí sim esse risco ele esse potencial de destruição, aí a merda que será feita, aí é muito elevada. Então assim, o risco é baixo, mas se der merda, aí a merda é grande, como nos casos exatamente como Dark, por exemplo, né? Dark aborda meio de leve, mas como de fato tem essa visão da população local sobre a usina nuclear, como depois de Fukushima, por exemplo, né? A usina lá de Winden estava fechando, inclusive, ou até gerar alguns probleminhas a mais aí. Acho que quem assistiu tá ligado, não vou dar spoiler, mas tem gente que diz, inclusive, que dá para viajar no tempo. Aí vai um pouco de até onde cada um assistiu na série aí, que eu não vou dar spoiler. Mas é boa, recomendo, galera. Dark é bem da hora. Eu particularmente gostei menos da terceira temporada, eu achei que caiu um pouquinho a qualidade, mas eu gostei do final. Achei que o final foi um bom encerramento aí. Tem uma galera que não gostou do final, eu gostei. E olha que eu sou meio chato, hein? Então, acho que enrolaram, não enrolaram, mas viajaram mais ainda, né? Eu também achei. Mas o final encerrou bem, completou bonitinho, sei lá. Recomendo, galera. Quem quiser aí dar uma, sei lá, assistir uma coisa que é inteligente, mas ao mesmo tempo que não é um conteúdo em si, Dark é da hora aí. Recomendo bastante. Sim, exato. Foge um pouquinho da ótica de série dos Estados Unidos, tal, em alemão. É interessante, vale a pena. É uma série bem da hora. Mas isso justamente Dark explora isso porque está no imaginário nacional, né, mundial na real, né? E o que a gente conclui da energia nuclear então? Que ela não é esse vilão de Dark ou do mundo assim, não é ela que vai destruir o mundo, apesar de muita gente ter afirmado isso. Só que ela realmente tem algumas desvantagens. Então assim, se o mundo inteiro trocasse os combustíveis fósseis por energia nuclear, seria melhor para o meio ambiente? Com toda certeza. Mas também provavelmente teriam mais acidentes. Mais usinas, maior a chance de ter mais acidentes, especialmente em países pobres, ou como no caso do Japão, com terremotos, com tsunamis e tal. Então o que a gente conclui, galera? Ela é viável para países que não têm outras opções de destaque. Não tem combustíveis fósseis, não tem rio de grande porte, não tem muito sol, não tem muito vento, como a França e o Japão, por exemplo, países que dependem muito da energia nuclear. No Brasil, nosso programa nuclear começou na ditadura militar, justamente por essa ideia de tecnologia estratégica, que vamos mostrar para o mundo que o Brasil pode ter arma nuclear se ele quiser. Foram construídas as usinas de Angra 1 e 2, e Angra 3 está em construção ainda, né, gente? Aquela coisa do Brasil. Então, um dia, quem sabe, talvez vai ficar pronta. Mas é aquela coisa, galera, o Brasil precisa de mais energia nuclear? Não. O Brasil pode muito mais investir em fontes alternativas, renováveis, que ele tem um enorme potencial e são muito mais seguras e baratas também. Tem lá? Beleza, mantém, bonitinho, em segurança, mas ele não precisaria investir em mais energia nuclear, que já tem. Ele poderia investir muito mais em fontes alternativas,
que são mais vantajosos também. Exato, obra brasileira sendo brasileira. Se você pesquisar um pouquinho, galera, Angra 3 está em construção desde os anos 90, começou, parou, começou, parou, começou, parou, começou, parou. Se eu não me engano, estou numa fase de parou agora, tá? Logo, daqui a pouco volta a começar de novo, aí para de novo. Já estimaram várias datas para entregar, aquele padrão clássico. E por que em Angra, gente? Porque Angra dos Reis fica bem no meio do caminho do Rio e São Paulo, ou seja, no meio do centro consumidor brasileiro, mais fácil de transportar, economiza no transporte de energia. Faz sentido. Só que leva a pensar, se der um problema, só vai afetar a megalópole brasileira. São uns 60 milhões de pessoas aí, inclusive, possivelmente, dependendo também do desastre, a nossa região. Vai acontecer? Não. Mas é de se pensar, né, gente? Beleza, galera? Semana que vem a gente fala então aí sobre as inesgotáveis, né? As não renováveis, as renováveis como as hidrelétricas. A gente já observa que ela tem vantagens e desvantagens também. A gente fala das alternativas, eólica, solar, bem rapidinha, e também dos biocombustíveis, ou seja, a energia elétrica e de combustível obtida através da biomassa, como a cana-de-açúcar, por exemplo. Poderia avançar um pouquinho, mas não compensa correr. Semana que vem a gente continua. Não tem problema. Estamos atrasado e meio. Faz parte, né, gente? Melhor do que o Zoom me cortar daqui a pouquinho também. Eu mandei, não lembro se eu mandei a lista para vocês, mas eu já vou passar a lista de fonte de energia para vocês agora. Eu vou colocar lá na plataforma também, nos slides, no grupo e os slides do grupo também. Pode deixar. Tá todo mundo na mesma, né? Eu lembro que eu conversei com o Thiago esses dias e ele falou: Não, mano, Bruno, relaxa. Tô atrasado em todos os anos, não sei o que eu vou fazer também. Aquela coisa toda. Vocês sabem até quando que vão